Um juiz substituto pode permanecer na sua cidade de preferência? Eu lembro que a pergunta chamou de cidade-alvo, era o objetivo dele. O juiz substituto pode permanecer na sua cidade-alvo ao longo da carreira? Como é a dinâmica das remoções? E teve uma pergunta que eu achei simbólica, então eu até trago aqui para poder explicar. Quanto tempo se demora para chegar em Curitiba? Ou para chegar numa capital? A pergunta foi bem assim. Bom, vamos entender um pouco como funciona a dinâmica das remoções. Primeira informação, isso está na Constituição, não estou dizendo nada de novidade aqui. Inamovibilidade. Uma vez que você passa o período de vitaliciamento, porque o período de vitaliciamento ele tem uma característica um pouco singular e eventualmente você pode ficar assim requisitado pelo tribunal, mas como regra, na Justiça Federal, mesmo durante o período de vitaliciamento, você já é designado para uma lotação e uma vez lotado numa unidade jurisdicional, numa determinada cidade, você é inamovível, a não ser que você seja removido a título de punição, mas isso é exceção. Então você é inamovível? Resposta, sim. Se você for para uma determinada cidade, como juiz substituto, e se você se encontrou, fez raízes ali e não tem interesse de sair dali, você pode sim permanecer toda a sua carreira nessa cidade, pode se aposentar ali. É bem verdade que isso tem uma consequência. Qual? Você vai abrir mão de carreira, de se promover, né, a juiz titular, a desembargador. Por quê? Porque você optou por ficar numa determinada cidade. E o caminho da promoção de juiz substituto para juiz titular passa quase que necessariamente pela troca de cidade. Porque é muito raro, é muito eventual que a promoção de substituto para titular ocorra na mesma localidade. Quando você é substituto e chega a sua vez de se promover, você se promove se quiser. Mas quando você se promove, muito provavelmente você vai ter que se mudar de cidade. Talvez retornando para uma cidade mais interiorana, certo? Então, respondendo à primeira pergunta, se você estiver numa cidade, aliás, talvez esse seja o caso do professor Inesil, talvez esse seja o meu caso, nós estamos em Itajaí, eu e o professor Inesil somos colegas de subseção, que é uma região que nos agrada muito. Nós tínhamos por objetivo morar nessa região metropolitana de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, Itajaí, a nossa sede é ali. E nós, talvez, recusemos uma promoção para permanecer como juízes substitutos nessas localidades. Como é a dinâmica das remoções? Vamos entender um pouco. Bom, você toma posse como juiz substituto, permanece ali, passa o vitaliciamento e você se estabiliza numa cidade. Perfeito. Porém, os editais de remoção, eles vão surgindo. E isso depende da movimentação da carreira, não é uma regra fixa. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, eventualmente pode demorar 3 anos para um edital de remoção. Mas é relativamente comum que abra uma remoção a cada ano ou a cada 2 anos. E aí surgem janelas de oportunidade. E você pode se movimentar para lá e para cá. Existe inclusive um benefício que o juiz recebe na ocasião de uma remoção, que é uma ajuda de custo por ocasião da mudança eventual pontual. Muito bem. Surgindo essa remoção, você se movimenta. Eu tomei posse e fui designado em Rio do Sul, Santa Catarina. Lá permaneci por um tempo e em seguida me removi para a 4ª Vara Federal de Itajaí. Olha que interessante, passado mais um tempo, eu me removi de novo da 4ª Vara Federal de Itajaí para a 3ª Vara Federal de Itajaí. Mudei a competência. Eu escolhi um outro momento da minha vida migrar para a competência tributária, aduaneira, porque Itajaí é sede de Porto, como sabemos. Então, o panorama geral é esse. E tentando responder aqui para concluir aquela última pergunta, demora muito tempo para chegar numa capital, ou como a pergunta foi para chegar em Curitiba? Eu diria, isso é relativo, porque tem a ver com cada TRF tem uma dinâmica própria, e eu ouso dizer que no TRF1, né, e no TRF5, talvez chegar na capital seja um pouco mais rápido, certo? Então você pode alcançar uma capital com um pouco mais de brevidade, até porque tem um número um pouco maior de capitais. Na região sul são 3 capitais apenas, no TRF2 são 2 capitais, no TRF3 são 2 capitais, enquanto no TRF1 é uma dezena de capitais, lá no TRF5 são 5 capitais. Tem uma dinâmica própria. Agora, na região sul, no concurso em que eu e o professor Inesil fomos aprovados, nós temos o caso de um colega nosso que tomou posse no interior, como todos nós, e em um ano surgiu uma vaga em Curitiba. E ele, com 1 ano de carreira, se removeu para Curitiba e ainda está lá, porque lá é o objetivo dele. Talvez seja outro colega que não tenha interesse em se promover para o interior, porque quando você se promove, você muda de lista de antiguidade, vai para o interior de novo.
talvez ele permaneça lá em Curitiba.